Temos poucos tipos textuais aí, o que é bem diferente de gênero, né? Muita gente olha assim e fala, isso é o gênero textual tal. Não, aqui quando a gente fala de exposição e de argumentação, a gente está falando absolutamente do tipo. É aquele tipo textual no qual a gente vai expor alguma coisa, sem colocar a nossa opinião. Bem-vindos a mais um 920 mais na redação. Eu sou Raiane Oliveira e, como sempre, eu estou muito bem acompanhada de meninos bem vestidos de amarelo. Ei, gente! Bom, sou o Pedro, gente, para quem está chegando agora nesse podcast maravilhoso. Trabalho aqui com Balt na área de linguagens do quadro e a gente separou mais um tema muito legal, mais um tema de repertório também super legal para a gente discutir hoje no nosso 920 mais. Exato. E aí, gente, meu nome é Balsi, coordenador aqui do Núcleo de Redação. Boa tarde para todo mundo. E a gente está começando mais um 920 mais na redação. Uau, muita coisa, viu, gente? Muita coisa para falar hoje. Eu tô até aqui olhando nosso documento. Isso é muito legal. Isso mesmo. E antes da gente falar do tema de hoje, claro que a gente vai fazer aquela retrospectiva com o Pedro e vai falar o que a gente conversou no último episódio. Gente, o último episódio foi muito interessante. A gente falou sobre um tema que tinha sido pedido por alguns alunos, principalmente aqueles que não entendem muito bem o que acontece quando recebe a correção e tem um monte de sigla, de palavras técnicas. Então, o Balt deu uma explicada cabulosa nas nomenclaturas principais da redação, da correção, perdão. Então ele falou de parágrafo frasal, de outras áreas do conhecimento, de marcação de repertório, várias palavrinhas que aparecem que podem aparecer na sua correção e são chaves para entender o que seu corretor está falando, falar a mesma língua que ele e melhorar nesses pontos, né, Balt? Exatamente. E aí, inclusive, foi um clamor dos nossos queridos alunos para falar sobre isso, né? Inclusive, a gente tratou sobre diferentes nomenclaturas, o porquê de cada nomenclatura, né? Qual que é a razão dos corretores assumirem ela e que, de fato, existem nomenclaturas que tem alguma escola, outras escolas não tem. E aí a gente contou um pouquinho da história, como é que foi aqui no quadro, para a gente uniformizar. E aí eu acho que a gente deixou de uma maneira bem legal aí na semana passada, né? Que a gente conseguiu tratar das maiores dúvidas dos alunos quanto à correção. E eu acho que o feedback foi bem positivo a respeito daquele podcast, porque eu já tive algumas mensagens que chegaram para mim, tanto no Instagram quanto no meu e-mail, que ajudaram demais essas pessoas a entenderem a correção. Então, caso você, quando olha para a sua correção e você tem aquele que é isso? Não assuma nada, né? Vá direto na correção de redação, converse com o seu corretor para que você entenda aquilo de fato. E claro, se você quiser saber daquilo e muito mais, é só voltar em um episódio do podcast que vai estar bem completinho para você. Sim, se você quer ser uma dessas pessoas que manda sugestão pra gente ou manda mensagem pro Balt, você precisa seguir a gente nas nossas redes sociais. Você pode seguir o quadro no IG do quadro no Instagram, quadro EAD, e assim como você pode seguir aqui o quadro oficial, que é onde estamos aqui com esse podcast lindo, e é nele que você encontra outros podcasts, muito material bacana, e também pode dar essas sugestões, né? E também tem o Balt Educa, o IG do Balt, que ele também aceita sugestões, que ele também está recebendo, né, as dúvidas de vocês, para ter um contato mais pertinho, né, Balt? Deixa a sugestão e vem participar com a gente também, porque o nosso podcast é interativo, então a sua opinião é muito importante. E no tema de hoje a gente também está trazendo, né, uma coisa que muita gente solicitou, e eu acho que é muito importante até para a vida, viu? Não é só na relação, não. Que é a questão de aprender a fazer um texto com posicionamento e fugir da exposição. Então nós vamos conversar aqui sobre exposição versus posicionamento. É muito importante a gente falar desse assunto por causa do tipo textual, né, Balt? É uma coisa que a gente já tem conversado, tem que ter uma argumentação, que o aluno tem que deixar a opinião dele, né, nesse texto, mas aí a gente tem que entender o que é a exposição dos argumentos e essa argumentação. Explica pra gente a diferença, Balt. Perfeito, Raio. Perfeita colocação. É o ponto de partida mesmo para a gente entender um texto que fica muito expositivo, né? Às vezes a gente recebe até essa marcação e não consegue entender de fato o que é aquilo, porque justamente está ligado com a ideia de tipo, que você muito sabiamente trouxe aí para a gente. Existem alguns tipos que são classificados de acordo com a estrutura, ou então alguma linguagem aí predominantemente que esteja nele. E aí nós temos tipos que são finitos, ou seja, temos poucos tipos textuais aí para a gente trabalhar. O que é bem diferente de gênero, né? Muita gente olha assim e fala, isso é o gênero textual tal. Não, aqui quando a gente fala de exposição e de argumentação, a gente está falando absolutamente do tipo. O tipo expositivo é aquele tipo textual no qual a gente vai expor alguma coisa, discorrer sobre alguma coisa, sem colocar a nossa opinião, né? Quando eu falo opinião, eu estou falando de um posicionamento aí. Não necessariamente do que a gente acredita, mas do posicionamento que a gente vai ter no nosso texto.
beleza? Então o texto expositivo ele não tem esse posicionamento, pelo menos explícito, né? A gente não tem esse posicionamento, o que é diferente dos tipos de texto que são argumentativos, que são aqueles textos que a gente vai colocar, obviamente, né, modelizadores ali que a gente vai deixar bem explícita ali a nossa opinião / posicionamento. E quando a gente trata de um tipo textual que é dissertativo argumentativo, que é a fusão desses dois tipos textuais, a gente está tratando do melhor de cada um deles. Ou seja, a gente vai pegar o ato de discorrer, o ato de dissertar sobre alguma coisa, a gente vai falar sobre determinado assunto. Então, portanto, algumas características dessa linguagem permanecem, como, por exemplo, o uso da terceira pessoa do singular, o uso de uma linguagem mais denotativa, ou seja, de acordo com a linguagem do dicionário. Tudo isso vem aí do tipo dissertativo. E o que é que vem do argumentativo? A melhor parte dele, né? A gente mostrar um posicionamento claro a respeito daquele tema, né, que está cobrando aí da proposta de redação. Então, basicamente isso. Seria a fusão do que é de melhor no tipo expositivo e o que é melhor no tipo argumentativo, formando aí esse tipo de texto mais cobrado aí no Brasil nos processos seletivos afora. Seria o nosso ICEI, né? Quase um ICEI aí, que é tratado aí em outros países. Então aí é de fato uma união que faz aí esse texto tão legal e que a gente tem que trabalhar tanto. Acho que é isso. Sim, na verdade, sua explicação foi tão boa que já puxou o assunto que eu ia pegar para a próxima pergunta, que é justamente o encontro desses dois tipos, né, o argumentativo e o expositivo, na dissertação. E aí eu queria saber, Balt, se existe uma medida certa, uma proporção ou uma certa... Assim, como que você enxerga essa questão do equilíbrio entre um e outro procedimento de escrita nesse texto dissertativo, que é o mais cobrado nos vestibulares? Essa pergunta é muito boa, né? Existem aí várias competências que vão entrar já diretamente nisso. O equilíbrio ele é dado aí com base nesses pequenos detalhes, né? Sobre se a gente está respeitando aí algumas competências de penalização, por exemplo. Vamos supor assim, a gente pode colocar o nosso posicionamento, mas a gente não pode colocar muito. O que isso quer dizer? A gente, por exemplo, deve evitar palavras que são muito fortes, palavras que são muito exageradas. Hipérbole, né, um dos erros que a gente falou em um dos podcasts aqui passados. Então a gente tem, por exemplo, que deixar essa opinião marcada, mas existe um jeito de fazer isso da maneira mais certa, né? A gente não pode fazer isso de qualquer forma, porque senão a gente pode tombar não só em palavras imprecisas, ou então palavras com expressões exageradas e até mesmo, né, em generalizações, em ambiguidade, enfim. A gente tem que colocar o nosso posicionamento, mas até certo ponto. Por exemplo, esse posicionamento não pode ser, como que eu vou dizer, você não pode se contradizer nele, né? Se você colocar um repertório ali ou fazer alguma argumentação que contradiza, de certa maneira, o seu posicionamento, mesmo que isso que você está colocando seja verdadeiro, que isso exista, isso é considerado uma contradição, né? Aí você está contradizendo aquilo que você estava dizendo, você está contradizendo o seu posicionamento. Então tem certos parâmetros bem tênues, por isso a gente precisa dar uma analisada em cada critério e talvez, gente, a prática seja a melhor coisa aí, porque é o feedback do corretor que vai falar, olha, cruzou essa barreira aqui, ou seria melhor se você tivesse feito desse jeito, porque assim você não estaria muito pessoal, você não se colocaria muito no texto, né? Isso é outra coisa, né? Como é que você vai argumentar, mas mesmo assim você não pode colocar a primeira pessoa, ou seja, o seu posicionamento, mas você não pode estar como marca ali na linguagem dentro daquele texto. E ao mesmo tempo você está dirigindo aí para um interlocutor genérico e você não pode falar com ele, né? Então aí a gente tem que ter muita noção desses parâmetros e talvez a dica principal, gente, e essa dica, já me xingaram por causa dela. Eu já tive hater anônimos, porque eles não têm coragem de se mostrar por mim, dizendo que essa dica era clichê. Gente, é uma dica clichê, mas é uma dica tão válida. Vamos olhar aqui para o Balt, vamos ficar em sintonia de oração agora nesse momento. Por favor, assistam as primeiras aulas de teoria da redação, teoria da comunicação, teoria do discurso, o que é texto, tipo, gênero. Isso aí vai te dar embasamento demais para você entender a estrutura lá na frente, os tipos de introdução, estratégias argumentativas, repertórios, blá, blá, essas coisas todas. A gente precisa, de fato, entender essas primeiras aulas. Então, essa dica ela é muito clichê mesmo, e eu já cansei de babar ela aqui, mas ela é muito importante, gente, porque sem essas aulas, a gente nunca vai compreender o que é o limite do texto expositivo, o limite do texto argumentativo e qual que é a predominância de qual, né? Você não vai saber se um texto é predominantemente dissertativo argumentativo ou se ele é narrativo, por exemplo, porque você não estudou isso. Por favor, gente, a gente já teve, inclusive, um podcast também sobre isso. Caso você não seja aluno quadro, não tenha acesso às aulas, temos um podcast aqui. Na época, a gente tinha outro
outro nome, né? Mas agora a gente não tinha esse nome que a gente tem hoje. Mas você pode procurar aí por chá de redação, digita chá de redação, tipo, gênero, você vai ser redirecionado para esse podcast, que é bem legal. Arraso, gente. Eu acho que o aluno não pode ser prepotente e achar que o óbvio não é válido. A gente fala revisão parece um trem óbvio. Vai ver quantos alunos fazem uma boa revisão. Quase, né? 20% do todo. Isso é real. E assim como na redação, a gente tem que ficar falando com o aluno, ei, presta atenção na correção. Ei, escuta seu corretor, né? Ei, tem que ter um momento teórico, tem que ter um momento prático para essa redação. Então a gente vai ficar aqui batendo na mesma tecla mesmo, mas é para que vocês possam trazer isso e naturalizar isso também. O que parece óbvio é importante, por isso ela fez uma pergunta super interessante, Baldi. Ela falou, Baldi, pode-se dizer que o posicionamento é a tese defendida e os argumentos usados para defender essa tese é a parte expositiva? Quase lá. O posicionamento, ele faz parte, obviamente, do tipo argumentativo, você está se posicionando. E esse nada mais é do que a nossa tese. Beleza, nhonhon e budibudiá. É isso mesmo. Agora, o texto ele não pode ser predominantemente expositivo, porque isso é um problema na dissertação argumentativa. Por quê? Porque a gente precisa mostrar esse posicionamento. A parte expositiva é a gente discorrer sobre um assunto. A gente vai falar sobre um assunto na terceira pessoa do singular, enfim, fazer toda essa questão aí, e aí a gente vai pegar esse assunto sobre isso, sobre essa estrutura, e a gente vai dissertar a respeito, junto com a nossa argumentação, né? É aí que a gente coloca o nosso posicionamento. Então, a parte expositiva é isso, discorrer, dissertar sobre um assunto. E a parte argumentativa é a gente ter um posicionamento sobre esse discorrimento, não, né? Sobre essa situação que a gente está falando. Então a gente vai ter um posicionamento. Só que esse posicionamento, a gente, é diferente de opinião. Porque às vezes a gente tem uma opinião e às vezes a gente tem um posicionamento que é até mostrado pela banca. É igual ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não tinha como a gente colocar um posicionamento diferente do que o cinema é importante, que o cinema é fundamental. Se você chegasse lá e falasse que o cinema é perda de tempo, tem que estudar, esse tipo de coisa, o cinema no Brasil não presta, o cinema nacional é só pornografia, essas coisas, pode até ser uma opinião sua, você tem o direito de pensar desse jeito. Eu não sei de onde tirou isso, mas você pode pensar desse jeito, né, gente? Que você não pode colocar isso lá, porque o posicionamento que está sendo pedido pela banca é totalmente diferente. Está falando sobre a importância do cinema, está falando que o cinema não chega às pessoas, e obviamente a gente tinha que ressaltar a relevância daquilo. Então, opinião é bem diferente de posicionamento. Posicionamento a gente tem que engolir a nossa opinião e escrever de acordo com aquele posicionamento que está sendo moldado ali para a gente, entregue para a gente na proposta de redação. E aí, depois de escrever a redação, a gente volta com as nossas opiniões, tudo mais, beleza? É isso aí. Mas naquele momento é muito importante que se tenha aí uma posição assertiva de acordo com a banca. Legal demais, né? E essas diferenças vai para a vida também, porque eu tenho certeza que não vai ser a única produção escrita que vocês vão fazer e que vocês vão ter que se adequar a um tema, né? E aí vem um pouco da minha próxima pergunta. Os alunos, nessa dificuldade de se posicionar, tem muito aquela coisa da pessoalidade, né? Como ser impessoal na redação, não ter essa marca e acabar sendo penalizado por causa disso. E como é que traz aquela coisa reflexiva, né? Aquela capacidade do aluno de mostrar tanto o lado científico, como também essa reflexão que ele está fazendo dele sobre o problema. A gente deve, sempre pensar nisso. Assim, como que eu vou me colocar no texto, como que eu vou mostrar aí o meu lado. E muitos alunos tendem a errar bastante quando eles fazem isso, porque querem ali chamar a atenção do corretor de alguma forma, né? Acham que a autoria nada mais é do que uma ferramenta ali de chamar a atenção, de mostrar uma singularidade, de mostrar essa pessoalidade no texto. E ela não é. A autoria para o Enem, por exemplo, é considerada apenas a organização do seu texto. Então é muito importante, gente, que a gente pense que a pessoalidade ela vai contra a ideia do tipo dissertativo argumentativo. A gente não pode se colocar aí no nosso texto. A gente não pode colocar eu, nós. Muita gente fala, no Enem a gente pode colocar sim, primeira pessoa do plural, no sentido de coletividade. Beleza, gente, não é proibido. Só que visando a excelência do tipo de gênero, é muito importante que a gente evite ao máximo esse tipo de situação, mesmo que não seja absolutamente proibido. Sabe, a gente não vai... Enfim, é ruim, gente, é ruim. Eu vou falar isso aqui. Esse é o meu posicionamento a respeito disso. Mesmo primeira pessoa do plural, a gente deve evitar. A gente tem que afastar a nossa pessoalidade, a gente tem que afastar o papel ali, sua vida, sua opinião, suas coisas aí, do seu texto, beleza? E isso é muito importante. Então, para a gente evitar, a primeira dica que eu já dou é para a gente não usar as palavras da primeira pessoa do plural ou do singular. Tanto faz, beleza? Outras coisas que é muito importante a gente evitar, por exemplo, sabe, de usar gírias, de
de colocar a nossa opinião, entre aspas, aí dentro do nosso texto, e sim afastar aí o escritor da sua pessoa mesmo. E aí tem até uma pergunta aqui que eu estou vendo, da Cíntia. Ela falou assim: então o posicionamento vai ser a nossa explicação, nosso ponto de vista sobre as teses, mas sem pessoalidade, no caso, através da argumentação. Pois é, aí a gente entra em outra coisa, né? O posicionamento, ele já é aí, de fato, parte da sua tese. Muita gente define que as teses, que eu acho que talvez é isso que você está dizendo, que são os recortes de argumentação, a estratégia de argumentação, causa-consequência, causa-causa, problematização, contradição. Muitos pensadores, muitos professores chamam esses recortes de tese 1, tese 2. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Eu gosto de diferenciar um pouco, porque o posicionamento ele pode sim englobar, e obviamente, os recursos que a gente vai utilizar de argumentação para defender esse ponto de vista. Mas eu gosto de separar porque fica mais fácil de ver o que é o quê. Posicionamento, ele é o caminho que você vai seguir naquele tema. E esse caminho que você vai seguir naquele tema, ele está de acordo com aquilo que é proposta e o próprio enunciado do tema está dizendo. E aí, seria sim um ponto de vista seu a respeito daquele assunto, daquele tema. E as teses, que são aí os recortes de argumentação, em alguns processos seletivos de vestibulares militares, eles têm outro nome, ideias-força, por exemplo, eu acho esse nome bacana, a SpaceX, por exemplo, traz essa nomenclatura no edital, né? Então, são as ideias-força que a gente vai defender aí ao longo do nosso texto. E é isso, aí você vai colocar o seu posicionamento, e esse posicionamento, eu acho que uma das perguntas dos meninos serão isso, como a gente mostrar esse posicionamento. Então, vamos abster nesse momentinho para esperar essa pergunta e responder, para eu não atravessar mais o roteiro que os meninos fizeram, porque eu acho que às vezes eu sinto que eu só atrapalho aqui. E aí é isso. Eu não sei se eu fui claro, Cíntia. Hoje eu tô dobrando muito, né? Tá sendo super claro. Mas vamos então para o próximo tema, né? Para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa questão no Enem, né? Qual seria o risco específico nessa banca, né? De uma redação muito expositiva? Como é que funciona essa penalização na hora da correção efetiva? Isso aí é muito forte, porque assim, o texto expositivo ele é muito penalizado na competência 2. Lembra quando a gente tratou sobre as competências do Enem? E isso também, a gente está falando do Enem aqui, mas geral, tudo que cobrar dissertativa argumentativa, a gente tem esse problema. Na grade de correção do ITA chama tipo textual, né? Tipologia textual. Na grade de correção do Enem chama competência 2. E aí, na competência 2, ou na tipologia textual, a gente tem essas características que são importantes. Ou seja, no caso do Enem é avaliado tema, interpretação da proposta, tipo textual e, obviamente, qualidade de repertórios. Então, tudo isso vem lá na competência 2. No caso da banca do ITA, é separado, né? Tema é uma competência separada e tipo textual é uma outra competência, né? Mas mesmo assim, são avaliadas as mesmas coisas que a gente sempre diz aqui. Se você fizer um texto que é, de fato, expositivo, ou seja, que você não coloca esse posicionamento de uma maneira explícita, obviamente isso aí vai ser penalizado e muito na competência 2. Então é preciso ter muita parcimônia. E algo que eu estava guardando para falar agora no final, que é muito importante, gente, é a respeito, né, de como que a gente vai utilizar, como que a gente vai mostrar esse posicionamento. Eu estou vendo que há uma dúvida, né? A Tayla mesmo falou um pouquinho sobre isso, depois veio a Cíntia falou mais um pouquinho, e agora o Ícaro veio dando a opinião dele, né? O Ícaro falou assim: pessoal, o posicionamento precisa estar presente no D1 e no D2, ou seja, cada desenvolvimento era uma marca de posicionamento. O seu posicionamento, ele tem que estar ao longo do texto inteiro, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Ao longo dos 4 parágrafos aí você tem que mostrar esse posicionamento. E aí a ideia é como fazer isso da melhor forma. Bom, existe uma coisa, gente, que chama operadores do discurso, que são categorias de palavras que a gente consegue expressar a nossa opinião, o nosso posicionamento, sem necessariamente chegar lá e falar coisas que ferem o tipo textual, como a gente já estava vendo aqui. Quais são essas palavrinhas? São algumas categorias de palavras, mas geralmente as mais utilizadas são adjetivos e advérbios. Lá na morfologia, eu acredito que vocês lembrem disso ainda, né? Adjetivos são palavras que são utilizadas para caracterizar algum substantivo. E advérbios são palavras que a gente vai modificar o sentido, né? Dar intensidade, falar sobre modo, enfim, a respeito de um advérbio, de um verbo ou até mesmo de um adjetivo. Então, a gente vai utilizar essas duas categorias como fundamentais para a gente tratar desses operadores do discurso,
que aí a gente consegue colocar o nosso posicionamento sem colocar de fato aquilo que eu acho, eu acredito, eu imagino. Esses verbos são os verbos verofactíveis, agora eu esqueci o nome deles, não são verofactíveis, né? Eles são verbos que indicam imprecisão, imaginar, achar, acreditar, principalmente se colocado na primeira pessoa, né? Você está ferindo o tipo aí 100%. Então a ideia é colocar na terceira pessoa mesmo, mas a gente colocar advérbios e adjetivos para a gente demarcar esse posicionamento. Por exemplo, se a gente for falar de fome no Brasil, tal situação é calamitosa, tal situação é complicada, tal situação é intricada. A gente está colocando aí um a mais naquela situação, a gente está categorizando aquela situação, colocando aí uma palavra que tem um teor de chamar a atenção ali, que é a mesma coisa, por exemplo, da gente utilizar, amo essa palavra, gente, é imprescindível. Quando a gente usa imprescindível, a gente está aí mostrando algo que é preciso demais olhar, algo que é muito necessário, que a gente tem que fazer isso. Então essas palavrinhas, elas vão demarcando aí o nosso posicionamento. Falar que a situação é uma situação problemática, você já está colocando a palavra problemática naquela situação e você está colocando o seu posicionamento, sem querer dizer assim, eu acho que essa situação é meio ruim, né? Isso aí mostra a pessoalidade se a gente falar. Agora, tal situação é problemática, isso aí já muda, configura, se afasta a pessoalidade, coloca um operador do discurso aí e você mantém esse posicionamento. E isso até na conclusão, quando você tiver que reiterar a tese e o tema. A gente não tem que reiterar a tese e o tema na nossa conclusão. Geralmente para o Enem termina assim, né? Urge, portanto, esse verbo urge, ele é um verbo aí, pessoal, super tratado aí, né? Bem colocado aí no Enem, que ele fala que é preciso demais, que é fundamental demais. Quando a gente usa isso, a gente está falando que é muito importante resolver as problemáticas, tratar, mitigar as problematizações, enfim, depende do jeito que você vai colocar aí no seu texto. Então isso a gente reitera lá na nossa conclusão também. Então é traço do texto dissertativo argumentativo a gente manter esse posicionamento do início ao fim ali do seu texto. Tudo isso indica a importância que é esses operadores do discurso. E aí a gente tem que tomar cuidado. Nossa, Cíntia, tirou a palavra da minha boca, eu estava falando disso agora. Bota aí para nós, João. Valt, o uso de termos como infelizmente ou derivados, por exemplo, de tal situação acontece infelizmente devido a blá blá blá. É um problema? Não sei se deu para entender. Com toda certeza, Cíntia, deu para entender. Infelizmente, lamentavelmente, são também modelizadores de opinião, são também operadores do discurso. Porque a gente está colocando aí, obviamente, um posicionamento. Mas você utiliza uma palavrinha aí que ela é muito complicada. E eu já tive uma briga horrorosa com a professora por causa disso. Foi péssimo. Eu até conversei com o papai era professor daqui do quadro ano passado, ele estava entrando para dar aula, eu bati lá na sala e falei, papai, Marcelo, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Fiquei sabendo, infelizmente, eu nunca aprendi a usar essa palavra, para mim essa palavra é muito pessoal, que não sei o que, é um modelizador, mas é muito pessoal. O que você acha? O que você entende? Por quê? Porque essa palavra ela é indicada em todos os livros didáticos. Os grandes materiais didáticos do Brasil voltados à redação, eles indicam essa palavra. Muitas, aliás, redações nota 1000 possuem, infelizmente. Só que, quando a gente estuda a origem do tipo dissertativo argumentativo, a gente percebe que é uma palavra que é muito pessoal. Apesar dela ser, né, uma palavra assim, que defina um posicionamento, ela ainda tem um grau de pessoalidade que é um pouquinho a mais do que as outras que a gente estava falando. Infelizmente, se a gente pesquisar a origem da palavra, se a gente vê aí, obviamente, né, radical feliz aí, a gente percebe que não é muito legal utilizar, né, porque tal situação ela não é feliz. Se a gente pegar pela imprecisão vocabular, isso aí pode bater em pessoalidade, isso aí pode bater em várias coisas. Só que em vários materiais didáticos tem, indicando utilizar, infelizmente, e várias redações nota 1000 têm esse modelizador aí também presente. Qual é a minha opinião? A minha opinião continua a mesma. Eu não indicaria para os meus alunos, como não indico, utilizar, infelizmente, lamentavelmente, porque eu, enquanto estudador é ótimo, tchau, acabou aqui, o professor está enforcado, já era. Eu, quanto professor, eu não indicaria para vocês utilizarem, viu? Porque acredito que é, de fato, muito, muito, muito pessoal, e mesmo que esteja indicado em vários lugares, mesmo que tenha redação nota 1000, eu viso a excelência, né? E aí a gente não sabe, por exemplo, se aquele, infelizmente, na redação nota 1000 não foi penalizado porque foi apenas um. Enfim, existem várias variantes aí, visando a excelência, tá tudo certo, beleza? Então, eu não indico, infelizmente, existem muitos outros modelizadores.
Eu concordo demais, Balt, com essa. Se eu tivesse com você no passado, eu te defendia na briga, porque eu também acho, infelizmente, muito pessoal para uma dissertação. E queria comentar justamente isso, né, antes da gente encerrar, que essa sua última dica foi muito importante, porque vai ser a forma que, além do feedback do corretor, o aluno vai conseguir encontrar no próprio texto as marcas para ele mesmo ser o termômetro da redação dele, né? Ele vai ver, eu estou usando adjetivos suficientes para demonstrar meu ponto de vista, eu estou usando esses advérbios, eu estou usando frases que determinam um conceito. Aí você mesmo, aluno, né, que está nos assistindo, que vai revisar sua redação, você vai conseguir entender por onde que está caminhando a exposição e por onde que está caminhando a argumentação no seu texto. Então, acho que essa última dica do Balt dos marcadores discursivos, dos modalizadores e dos elementos que marcam cada um desses tipos de escrita, desses tipos textuais, eles vão ser muito importantes na hora da sua própria revisão, da sua avaliação de se seu texto está realmente combinando, equilibrando os dois elementos necessários. É isso. Isso, agora que a gente já encerrou, né? Agora a gente vai para uma parte, a segunda parte do nosso podcast, como sempre, que é o Bora Discutir. No Bora Discutir, a gente seleciona um tema bacana, né? De preferência bem atual, para que a gente possa discutir. E esse tema é um tema, né, que, claro, pode cair em qualquer redação esse ano. Esse mês, como vocês já devem saber, e pelo outfit dos nossos meninos também a gente já deu dica, é o Setembro Amarelo. Muita gente já deve estar começando, nós não estamos nem no dia 2, e muita gente já está até cansada, né? Nossa, agora vai começar aquela chuva de informação, todo mundo falando sobre isso. Mas o Setembro Amarelo tem uma importância muito grande, né? Como qualquer mês de visibilidade a algo, a ideia é justamente concentrar as discussões e realmente obrigar pessoas de diferentes setores da sociedade a discutir uma mesma coisa. Então, grande parte, né, da responsabilidade de ter o Setembro Amarelo é, sim, ver essa discussão em vários setores, seja no setor privado, né, pensando nas empresas que promovem esse tipo de discussão, ou seja também, né, por parte do governo, nas campanhas de conscientização que saem nesses momentos. Pensando nisso, a gente vai fazer uma série de temas, tá, que vão relacionar com a saúde mental, e a gente vai fazer isso não só por causa do Setembro Amarelo, também é muito importante lembrar que temas como saúde, né, e principalmente voltada à saúde mental, tem ficado ali na boca dos professores desde o ano 2018, né, que a gente tem discutido que tem tido um aumento muito grande, é a doença do século, e realmente agora a gente está tendo um reconhecimento maior quanto a esses transtornos e essas questões que são mentais, que atrapalham a vida de qualquer um. E aí eu trouxe algumas informações, mas para a gente saber o tema, nós vamos começar falando um pouco, né? Vamos começar falando mais no geral desse tema, que é os cuidados com a saúde mental no Brasil. Então, essa é a delimitação temática de hoje. No eixo saúde mental, a gente pode elencar diversos temas, então tenho certeza que você já deve ter trombado aí com algum tema bacana sobre esse eixo. Comentem aqui pra gente, né, os temas que vocês já trombaram sobre saúde mental e o que vocês entendem como saúde mental, porque isso é uma questão muito importante, né, é um termo que tem ficado na boca do povo, mas que muita pouca gente realmente reflete sobre ele. Na orientação que eu trouxe, é bacana que a gente pense que saúde mental ela contempla todos os fatores, nossa capacidade de sensação de bem-estar, a nossa capacidade de harmonia, né, seja com a gente, com os outros, a habilidade de manejar de forma positiva conflitos e dificuldades, que a vida é repleta deles, né? Então, lidar com eles tem a ver com a nossa saúde mental, o reconhecimento, o respeito dos nossos limites, dos limites do outro, né, das deficiências, satisfação de viver, isso é uma coisa que tem sido discutida, mas que por muito tempo, né, foi uma coisa lidada como frescura. Quem tem que ter satisfação para viver, né, é quem tem dinheiro, vamos dizer assim, ou quem, sei lá, tirou na sorte grande, porque era uma coisa muito restrita, né? Muita gente se contentava a viver infeliz e não ver isso como um problema de saúde, sim como uma questão, né, um luxo, uma coisa extra. E a saúde mental ela contempla, então, todos esses âmbitos das nossas relações com a gente e com os outros. E aí, meninos, o que vocês acharam do tema? Trazem essas camisas amarelas lindas. Gente, eu acho sempre um tema muito importante. Hoje a gente teve uma reunião aqui no quadro, né? A reunião geral geralmente acontece, foi um dos temas que a gente discutiu, eu achei muito legal, que eu mais escutei do que falei, né? Muita gente falou a respeito disso, e é um tema que vocês não sabem disso. Quando eu entrei no quadro, era meu primeiro mês, eu entrei em agosto, 2 anos atrás, né? Estou fazendo 2 anos e 1 mês de quadro. E aí, 2 semanas depois que eu entrei, eu estava aprendendo ainda sobre as coisas, né? Aprendendo sobre, enfim, aprendendo a trabalhar com
no EAD, a conversar com os alunos de uma maneira, né, online. Eu acho que talvez ambos também tiveram essas dificuldades e tal. E aí a gente estava preparando a campanha de Setembro Amarelo, né? Foi uma das coisas que a gente tinha que fazer e eu fiquei pensando muito, pesquisando muito sobre isso. E não há dúvidas de que é um tema de muita relevância, né? Porque existe um tabu muito grande para se falar sobre isso, um tabu muito grande de falar sobre suicídio. A própria palavra mesmo traz um cargo muito pesado, obviamente, né? Mas é muito importante a gente pensar nessa campanha. Né? E, obviamente, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando janeiro, né? Janeiro é conhecido como mês, salvo engano, né? Janeiro branco, não é isso, gente? Saúde mental. E aí, obviamente, a gente tem que pensar em como cultivar, como melhorar, como, enfim, perseverar aí a questão de saúde mental, e que a gente tem que pensar em uma das grandes problemáticas para ela, estarmos, né, no meio de uma pandemia e estarmos todos presos dentro de casa. Enfim, são problemáticas que a gente tem que trabalhar e tem que, né, desenvolver pouco a pouco. É um tema que me toca muito sempre que eu falo, não só sobre saúde mental, mas também sobre suicídio, né? E eu acho que a gente tem sempre que falar. Inclusive, antes da gente entrar, né, eu vou passar para o Pedro para a gente analisar depois as argumentações, enfim, as coisas. Eu queria só dizer, gente, que existe um número do Centro de Valorização da Vida, que é 188, e esse número aí, ele é 24 horas, e ele é justamente para isso, para quando tudo não estiver bacana, quando tudo não estiver em budibudiar, a gente ter que ligar para uma pessoa, a gente pode ligar para alguém que está ali preparado para lidar com essas situações, tá? Pedro, o que você achou do tema aí? Eu acho que esse número que você falou hoje vai ser muito ouvido esse mês, felizmente, né? Porque é uma questão muito importante. A gente pode considerar a consolidação no Brasil da psicologia como disciplina, como profissão regulamentada, é uma coisa dos anos 60. Então isso é ontem, historicamente, né? Como que isso chega com força total agora no século XXI como uma realidade, né? O que antes era colocado em armários, né, trancado em quartos, em porões, em hospícios, atualmente está ali, está no nosso meio, são pessoas que estão na nossa convivência, familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade. Então, tudo, a gente mesmo, né, pode estar dentro. Então, tudo que antes era primeiramente visto como um pária social, uma coisa totalmente a ser excluída, isso ainda não está totalmente vencido, mas agora isso entra na boca do povo, na boca da ciência, e é muito importante que esse movimento aconteça mesmo. Acho que a gente trazer isso para o podcast é bem positivo. O Ícaro, inclusive, já começou a comentar umas ótimas referências, né, gente? Sim, ele recomendou a diva, eu tive prazer imenso de conhecer a autora desse livro incrível que é o Holocausto Brasileiro. Essa historiadora, assim, gente, sou fã, nem falo nada, eu sou fã. E é aquela coisa de uma escrita sensível, né? Como a gente está falando de gente que ela usa a palavra holocausto, existe uma referência muito grande ao que aconteceu nos campos de concentração, que é realmente, né, a anulação do outro como ser humano, ou seja, o outro vira um local de teste, o outro vira um capaz para passar por cima, né, ele fica despido de sua humanidade, ou seja, ali ele já não vale nada. Então, esse uso do holocausto é de propósito para trazer essa desumanização. O livro é incrível, ele está falando de uma coisa que aconteceu aqui em Minas Gerais, para quem não sabe, foi vamos colocar assim, um hospício, mas esse não é o nome certo, hospitais psiquiátricos, mas a historiografia usa a palavra hospício para descrever esses hospitais psiquiátricos que não seguiam, né, nenhum tipo de... Não, nem fala, Ícaro, a discussão foi incrível, ela estava trazendo justamente isso, de que não havia nenhum tipo de questão científica naquele momento, né? A loucura, ela fazia parte de um ideário, ela não fazia parte da ciência, que a gente não podia chamar de hospitais, porque, na verdade, eles tinham a função de marginalizar as pessoas. E é isso que eu vou querer falar aqui, fazendo as referências para vocês, tá? A gente tem que falar de história quando for falar dessas questões. Então, primeiro eu vou fazer o panorama atual para a gente entender por que isso é importante hoje, e aí a gente volta para ver por que foi importante, tá? É importante dizer que são 20% da população terá ou tem algum momento, um quadro depressivo, ansioso, um estado de agitação intensa, ansiedade, síndrome do pânico, tem diversos transtornos que a pessoa pode ter, tem ou teve, e aí 20% da população total passa por isso. Gente, 20% da população é muita gente. A gente fala, né, e quando a gente fala parece tão pouco, 80% da população está bem. Está bem não, 80% da população não faz parte das suas pesquisas.
Mas quantas pessoas a gente conhece que tem problemas de saúde mental e não expõe? Quantas? Então, assim, temos que refletir que esse número ainda tem possibilidade de aumentar em muito. E aí é legal trazer um dado de 2016 que fala que 12% da população mundial, e aí é interessante trazer que agora é mundial, 20% que eu tinha falado, nós estamos falando aqui do Brasil, passa por conflitos de guerra. Então, uma outra questão que a gente pensa pouco quando a gente pensa em saúde mental é nesses conflitos. A situação urbana, a situação de fragilidade do morador de rua, a gente tem a questão dos vícios. Então, dentro de uma mesma ramo de saúde mental, a gente tem 1 milhão de questões que a gente precisa analisar. Tá? Então, falando de saúde mental é falar generalizadamente, e aí você está falando de qualquer tipo de cuidado, né? Você está falando do cuidado no Brasil, ou seja, aqui vai entrar assistencialismo. É interessante vocês entenderem que o SUS, por exemplo, oferece um apoio às pessoas que têm, na verdade, uma questão mais ligada mesmo a usuários de droga, estão querendo recuperar-se do abuso químico, né? E aí, nesse sentido, o SUS oferece como se fosse uma reabilitação e ela passa por esse processo psicológico. Então, por exemplo, essa é uma das coisas que a gente tem. Mas você tem, para o público geral, para a grande maioria das pessoas, né, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, culminando no suicídio, um apoio muito pouco além da linha 24 horas. Você não tem um assistencialismo, você não tem a possibilidade, né, de fazer uma terapia extensiva. Você tem alguns casos que a terapia é ofertada, mas é uma terapia voltada à saúde da família, então você tem uma certa quantidade X de encontros que você pode ir. Então não é aquela coisa de um acompanhamento, de realmente uma psicanálise, né, a pessoa se sentar e ali resolver outros problemas. São encontros tão paliativos, né, a gente não tem isso. E principalmente se a gente pensar até na questão particular, não são pouquíssimos planos que cobrem terapia, né? A terapia, ela é um luxo, principalmente porque ela é um artigo que não está incluído como um serviço ou um direito. Então, isso foge completamente do meio público e se torna uma coisa de quem tem dinheiro. Quem nunca ouviu que pobre não pode ter depressão? Essa é uma questão que o brasileiro repete muito, seja na internet ou seja até nas suas mídias sociais. Como se houvesse uma alegria, houvesse um limite para o sentimento que alguém pode ter, seja qual for a sua classe social. Né? Então, isso é muito preocupante. Então, para a gente poder pensar sobre isso, a gente tem que pensar que 1 em cada 5 pessoas vai ter, né, esse problema, pensando na numeração que eu falei. E antes, né, agora eu vou voltar um pouquinho no passado, desde a Idade Média, a solução era prender. Ai, fulano tá dando muito trabalho. Prende lá naquele castelo. Tá no alto, ninguém vai nem ver. Ah, não, põe naquele calabouço. Ninguém vai ver ele e é isso que a gente quer. Porque aquele que não é visto, ele não participa do social, ou seja, ele não é uma preocupação. A gente não precisa pensar uma solução para essa pessoa, porque ela simplesmente não faz parte da sociedade. Então, essa institucionalização da loucura, é interessante a gente falar da loucura como Foucault fala, falar da loucura como Fanon fala, porque a loucura, ela também tem um sentido na história. Chamar de loucura, você está falando da marginalização de pessoas. Você não está falando de problemas de saúde mental, está falando da marginalização de pessoas. Então, essa loucura foi institucionalizada e qualquer pessoa podia ir, entendeu? Mulher solteira pode votar. E LGBT pode botar. E pessoa negra que não aceita a ordem social pode colocar lá. Então, assim, virou simplesmente um depósito de pessoas que a sociedade não gostaria de lidar. Isso durou por muito tempo. Foi no final da Segunda Guerra que realmente, ao se voltar aos hospitais psiquiátricos, as pessoas perceberam que a barbárie que estavam vivendo na Segunda Guerra, ela continuava, ela estava presente na ciência, ela estava presente em todos os locais. E a gente precisava repensar esses locais. Então foi assim que a grande maioria dos hospitais foram fechados, os hospitais psiquiátricos que se mantiveram, mudaram totalmente o protocolo, e aí você tem um pouco mais de gente comentando sobre isso no meio da comunidade, né? Se torna uma questão biopolítica. Para quem não sabe, a biopolítica é nossas relações sociais, né? São as coisas que, como humanos, nós lidamos, né, no mundo globalizado. Virou essa questão biopolítica e quando ela sai do institucionalizado, o Estado não se vê responsável por mais nada. Afinal, isso virou uma conversa, virou uma coisa social e não um problema de saúde, um problema público. Então, esse é o panorama que a gente tem do cientificismo, da entrada da saúde mental, cheio de argumentos históricos para vocês colocarem, tá? E aí eu vou fechar aqui com o Jiddu Krishnamurti. Eu vou mandar aqui para o João colocar aqui no chat, tá? Mas a frase dele é incrível, é um filósofo indiano, e ele fala que não é sinal de saúde estar bem adaptado em uma sociedade doente. Que frase.
Me senti representado. Eu tenho uma frase também que eu queria dizer, é do Milor Fernandes, que ele fala que a única diferença entre a loucura e a saúde mental é que a primeira é muito mais comum. A saúde mental está cada vez mais deteriorada. E quando a gente pensa nas problemáticas ligadas a essas questões, está muito ligada com essa vida capitalista exacerbada que a gente vive. Essa loucura enfim, que todo mundo aqui sabe bem como é que é. E aí, eu acho interessante a gente pensar nesse tema, só para a gente finalizar aqui, a respeito um pouquinho sobre a estratégia de argumentação. Quando a gente fala de cuidados da saúde mental, algo chama muita atenção nesse tema, que é a importância da saúde mental. Se a gente tem que ter cuidado com alguma coisa, é porque ela é muito relevante, ela é muito importante. E por quê? É isso que a gente tem que pensar. Então, uma estratégia de argumentação que eu indicaria muito aqui é uma estratégia de contradição. Durante o primeiro parágrafo do desenvolvimento, a gente eleger a importância, a relevância, a questão fundamental, que é a saúde mental, né? E no segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente entraria com uma contradição, dizendo que apesar de ser muito fundamental para as pessoas, para a sociedade, essa saúde mental ela não existe, ela não é cuidada, essas coisas não acontecem, né? E aí, obviamente, a gente traz aí repertórios para esses dois parágrafos, tá? Estou pesquisando aqui, enquanto a Rai estava falando, eu estava pesquisando algumas frases aqui, e tem muitas legais aqui. Clarice Lispector falando, inclusive, olha esse texto legal. A prova que eu estou recuperando a saúde mental é que eu estou cada dia, cada minuto mais permissiva. Eu me permito mais liberdade, mais experiências. E aceito o acaso. Anseio pelo que ainda não experimentei, maior espaço psíquico. Estou felizmente mais doida. Né? E o Foucault também, salvo engano, tem uma frase dizendo que a psicologia nunca vai desvendar a loucura, porque é na loucura que mora a psicologia. Sim! Foucault tem um livro, História da Loucura, incrível, gente. Foucault é um cara incrível, sabe? Por muito tempo, a arte foi o apoio para o problema de saúde mental. Foi o local de se expressar, de realmente se libertar dessas questões. Então a arte ela pode nos ajudar muito porque ela educa, ela mostra exemplo, ela nos choca e com isso ela nos move. E ela consegue fazer com que a gente se conecte nesse assunto de vários sentidos. Inclusive, era isso que eu queria comentar sobre o papel da escola e da formação cultural dos cidadãos, principalmente no Brasil, em que isso é um pouco relativizado, mais relativizado, é como uma forma de falar sobre isso, de permitir ao sujeito que expresse a sua relação com a própria mente, com a própria realidade psíquica, com a realidade social em que ele se encaixa. Então a gente vê aí, ao longo da história da literatura, ao longo da história das artes, tantos exemplos de artistas que foram negligenciados, né, tiveram direitos de expressão cerceados, mas que, na verdade, estavam passando uma mensagem muito clara sobre a necessidade dessa escuta. Então, acho que revisar esse lugar de escuta, né, e se colocar na posição de ouvir as pessoas que estão passando por qualquer tipo de transtorno é uma chave assim, para a gente enfrentar o problema. Eu amei esse tema e eu quero dizer que a gente primeiro fez uma análise geral sobre a saúde mental e por que ela é importante, por que tomamos cuidado, como é que tem sido o percurso da saúde mental, não só no Brasil, mas como um todo. E a gente vai abordar outras partes muito importantes. O Balt elencou aqui um pouco da questão da presença cibernética, né? A gente tem um espaço de saber-cultura, como já dizia Pierre Levy, e aí a gente precisa pensar sobre esse espaço também, como que ele vai falar, né? A questão da mídia nesse espaço, o reconhecimento dos corpos, a gente pode falar do suicídio em si, o índice nos jovens. Então, assim, por favor, se liguem, esses temas vão ser muito importantes para vocês. Eu tenho certeza que vão enriquecer muito, não só esse, né, repertório, como outros repertórios de saúde, de sociedade, das nossas problemáticas sociais, beleza? Então foi isso. Agora o Balt, né, vai dar aquela dica do Balt. Agora eu tô sempre confundindo. Aquela dica do Balt, não necessariamente relacionada com esse assunto, mas para que vocês possam, né, assistir um repertório bacana ou ter acesso a esse repertório e aplicar na próxima redação, né? Lógico que o nosso chat está aberto, nós estamos aceitando várias, né? Eu acho que hoje houve um avanço com os CAPs, no entanto, algo redimentar. Pode pôr o Ícaro aqui, João, porque o Ícaro comentou agora, e aí a Tayla comentou também, só para eu não deixar de comentar, né? O Augusto Cury é muito interessante, Tayla, por causa da questão de ser autoajuda, né? Não é autoajuda, mas é aquele aquecimento de bem-estar,
né? A gente chama dessa aula de quem escreve pro bem-estar. Então é muito interessante também, porque ele vai dar esses indícios de estudar um pouquinho esses comportamentos e ver como que a gente pode sair dessa, né? Ele é bem motivacional. Só cuidado com a questão do científico, né? Trazer um psicólogo, trazer um filósofo, trazer um psiquiatra, às vezes tem mais força que trazer, né? Outras pessoas que estão mais voltadas a essa questão motivacional. E a questão do Ícaro, muito bacana nesse avanço, realmente é muito rudimentar. E os hospitais psiquiátricos que foram extintos até certo ponto, né? Realmente a relação com Auschwitz é perfeita por causa dessa questão da desumanização, tá? Claro que a gente vai falar assim, nossa, tava fazendo eles beberem xixi, eles comeram carne humana, né? Teve um nível de crueldade, gente, que o nazismo e a questão dos regimes totalitários alcançaram que ninguém alcançou, entendeu? Mas assim, a gente pode fazer essas comparações por causa do estado de desumanização. Então, vai, Balt, com você. Gente, eu acho que para a gente falar de saúde mental, cuidado de saúde mental, é algo que, além de estar ainda bem muito amplamente divulgado, vocês todos, por conforto e por lazer de vocês a respeito de vários itens, como vocês mesmos, né? Acho que talvez a gente nunca teve uma participação tão grande a respeito de um tema, né? E é muito importante que vocês perceberem, então, que é um tema que vocês estão confortáveis com ele, justamente porque vocês pesquisam muito, veem muito, talvez por conta, né, de estar aí no universo de vocês. Então, eu gostaria de indicar algumas coisas que talvez vocês já conheçam. Existem séries e filmes que passam isso de uma maneira bem legal. Tem um filme que eu gosto muito dele, e que infelizmente a crítica detona de uma forma muito veemente, que é o Se Enlouquecer Não Se Apaixona. Eu acho que em português é assim. E que ele trata sobre internações em hospitais psiquiátricos, né? Um casal adolescente, enfim, uma situação super legal e interessante da gente ver. Tem na Netflix. Uma série já batida, mas que eu acho que entra tanto na questão aí dos cuidados com a saúde mental, quanto no mês que a gente está, que é o Setembro Amarelo, obviamente os 13 porquês, né? Um filme, uma série, assim, se você quiser ver mais um filme a respeito disso, eu sempre digo Vantagens de Ser Invisível, que eu acho um filme muito sensível, né? E, obviamente, como a Rai trouxe aí, Foucault, para a gente estudar bastante aí mais a corrente filosófica, tá? E é para a vida, né? Foucault, para falar de loucura, pode ser até, como a Rai mesmo falou, um pouquinho clichê, mas é bem assertivo. E também sobre todos esses aspectos aí que estão nesse prisma. Essas são as dicas do Balt, né? Coloquei no plural aí, porque vocês ganharam umas diquinhas a mais. Vamos despedir do pessoal, gente? Vamos! Mas a gente volta semana que vem, tá? Quarta que vem a gente tá de volta no mesmo horário e a gente vai trazer um tema maravilhoso pra vocês, tá bom? Beijinho! Como sempre, foi um prazer. Tchau, tchau, gente.